Bom dia, vamos lá. Teoria atômica de Dalton. Então, eu acho que vocês assistiram aqueles vídeos, né? Fizeram Padlet. Eu vou corrigir com muito carinho. Mas assim, eu já vi de antemão que a figura com que vocês apresentaram, né? Relacionaram com o modelo atômico de Dalton, tem muitas imagens lá que não correspondem ao modelo correto. Mas vamos aqui discutir para ver se fica tudo tranquilo, tudo claro, tá? Então, o que vocês perceberam? A gente até vai discutir na próxima aula, mas como que era Dalton? Dalton era uma pessoa um pouco esquisita, foi assim um aluno brilhante, era um excelente aluno, inclusive ele ajudava os colegas, deu aulas particulares também, e ele conseguiu, né, com muita luta, porque veio de uma família pobre, conseguir chegar à universidade. Ele era muito esquisito, não tinha amigos, nunca se casou, era muito retraído, e ele tinha, vocês viram nos vídeos, que ele tinha um problema de enxergar, que a mãe inclusive deu de presente uma vez uma meia para ele, que ele enxergava, era uma meia verde, ele enxergava como vermelho, e fazia essa distinção, e o irmão também sofria da mesma dificuldade, né, de ver cores como a mãe enxergava, e foi aí que ele começou o estudo e se prontificou, inclusive, a doar a córnea dele, depois de falecer, para o estudo, e depois disso, inclusive, a doença foi denominada, né, foi chamada de daltonismo, em agradecimento aos olhos dele que puderam, então, fazer esse estudo. Tá? Ele a gente até pode dizer que foi um dos primeiros precursores aí do clima, né, como um meteorologista, porque ele anotava num caderninho, fez diversas observações, ele passou todos os dias da vida dele praticamente, durante mais de 54 anos, anotando todas as condições climáticas. E com isso ele conseguiu entrar num estudo mais profundo sobre gases. Tanto é que a gente estuda no segundo ano a lei da pressão parcial de Dalton, que ele diz que a soma das pressões parciais, né, num sistema igual à pressão total fornecida pelos gases, e a gente vai ver isso só no segundo ano, tá? Mas ele, concomitantemente, ele analisa a lei de Lavoisier e de Proust e fica lá se perguntando por que a massa, né, num sistema se conserva. Lavoisier chegou a essa conclusão, mas como provar isso? Como que Lavoisier provou que a massa é igual? Mas por que a massa é igual? Então, Dalton voltou lá na Grécia Antiga e procurou a definição de átomo. E já Leucipo Demócrito, na época, falava que tudo era feito de átomos, de minúsculas partículas, de tal forma que eu vou dividir, a hora que eu não consigo dividir mais, então eu chego no átomo. E foi aí que Dalton, então, resolveu lançar na comunidade científica. Então, tudo é feito de átomos. Então, todo o sistema que a gente tem, todas as substâncias, tudo é feito de átomos. Na época não tinha essa questão de substância simples, composta, mas ele chamava de átomos simples e de átomos compostos, tá? Então, se a gente analisar, eu tenho aqui, estou mostrando para vocês a representação gráfica de Dalton, né? Então, ele representava os átomos, partículas indivisíveis, indestrutíveis, onde ele representava por meio de desenhos, né? Então aqui essa bolinha, essa esfera toda escura, hidrogênio, isso que eu tenho aqui, a gente, desculpa, tá pitando aí, mas não sei de onde é. Essa representação foi proposta no livro, inclusive eu estou passando aqui para vocês o link onde esse livro está disponível, vocês podem até entrar para ver, mas já está em inglês, é bem arcaico, né? Então é um pouco mais difícil de entender. Mas então, olha só, na concepção de Dalton, a água era formada então por dois elementos, tá vendo? O hidrogênio e o oxigênio. Então, na época, não tinha H2O. Então, as reações que a gente representava, por exemplo, na época já de Lavoisier, não tinha essa reação de H2 mais O2 formando 2H2O, e sim
H mais O formando HO. Então, ao longo da história é que isso tudo foi sendo desenvolvido, mas na época não. Então, ele representava a água dessa forma, amônio, vocês vão, dióxido de carbono, vocês sabem a fórmula que é CO2, mas ele representava como CO, né? O óxido carbônico, e o ácido carbônico não tem nada a ver com isso, é H2CO3. Mas foi, assim, os primeiros passos, foi a primeira caminhada aí para o estudo do átomo. E qual é a conclusão que a gente chega, que a gente usa até hoje? Que todas as substâncias são formadas por átomos. As substâncias são formadas por átomos que podem ser de um mesmo elemento ou de elementos diferentes. Então, eu tenho aí a concepção de substância simples e substância composta. Tá? Então, eu tenho a substância simples, aquelas que são formadas por átomos de um mesmo elemento. E as compostas são formadas por átomos de elementos diferentes. Tá? Os átomos de um mesmo elemento são todos iguais em suas características. Então, se eu pegar átomo de hidrogênio, seja o hidrogênio contido na água, seja o hidrogênio contido no gás hidrogênio, seja o hidrogênio contido na glicose, seja o hidrogênio no metano, todos os átomos de hidrogênio são todos iguais em tamanho e massa. Porém, o oxigênio, por exemplo, tem um tamanho diferente do hidrogênio. Por isso que as massas são diferentes numa reação química. Então, se eu olhar aqui nessa reação, que eu tenho 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, mesmo na época ele sabendo, imaginando que fosse H e O, ele já tinha o conhecimento do quê? Que a massa do hidrogênio é menor que a massa do oxigênio. Consequentemente, o número de... o tamanho do átomo é diferente. Se o O é mais pesado, tem uma massa maior, ele teria que ser um pouco maior. Então, na hora da representação, ele desenhava o oxigênio, uma esfera, de repente, um pouco maior do que o do hidrogênio. Ok? Bom, vou parar aqui e continuar o vídeo para não ficar muito comprido, tá? Então, vamos lá.